Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo Linda Iacarino, a CEO do X, que não foi intimada por uma postagem nas redes sociais. Conosco aqui presentes as professoras Lu Fatim, Raíssa Pavon, eu, Rafael Chaia. Hoje não contamos com a presença dos nossos amigos Anthony e Luiz. O Anthony tá resolvendo algumas questões pessoais, o Luiz, a Polícia Federal passou na casa dele. Mas fora isso, está tudo bem, tudo dentro da normalidade. Tudo previsto. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Quer dizer... Não podemos reclamar, né? Tudo é muita coisa. Não podemos reclamar. Tá tudo bem? Não, é porque a gente não pode reclamar. Então, assim, no último encontro a gente começou a discutir sobre a reforma do Código Civil, né? As mudanças que querem ser trazidas com a introdução de um livro de direito digital dentro da nossa lei civil. E faltou tempo, porque é muita coisa. Então a gente está fazendo a segunda parte de um episódio especial para debater as mudanças de direito digital que querem que sejam incluídas no nosso código. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tô bem. Essa semana foi pesada, foi trabalhosa, mas estou bem. O fim do Mercúrio retrógrado. O fim do Mercúrio, agosto, tudo retrógrado, voltou ao caminho correto. Mas eu acho que essa é uma discussão que tem muita coisa ainda pra gente falar e é legal a gente retomar esse tema sobre outras perspectivas. Sim, e a galera veio comentando em peso, né, sobre o primeiro episódio, e o que demonstra que existe aí uma dualidade. Tem pensamento para tudo que é lado, tem gente que concorda, tem gente que aplaude a iniciativa dos juristas que formaram a comissão para elaborar esse caderno de direito digital. Eu sou uma das que aplaudem, porque tem que ter coragem, tem que ter peito, né? Com certeza. Para, em 180 dias, redigir algo que vai ser objeto de praticamente sabatina por todos os juristas do país, né? Então, é claro que a gente, no nosso papel de professores e de advogados, a gente tem que analisar sempre dois lados, às vezes três lados, e o papel do podcast também educativo, a gente pincela aqui e ali, sempre vai sobrar alguma crítica para alguém, mas é tudo construtivo, né? E sem ofensas, não vamos levar para o lado pessoal. É isso aí. Se pegar é pior. Gente, então já segue a gente nas nossas redes sociais, @control_alt_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Acompanhe lá para vocês poderem ver os cortes do último episódio e os cortes desse episódio que serão publicados em breve. Segue também o perfil dos nossos professores, @lufatim, @raissavpavon, @rafaelchaia.dv, @antony.dv e @oluizbino. Esse é um podcast que tem apoio do pessoal da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue lá para você ficar sempre por dentro dos melhores eventos e informações relacionadas ao direito digital. É @anad.brasil ou acesse o site anad.org. Esse é um podcast que tem produção do pessoal da DIO Comunicação. Segue eles lá no Instagram, @talk.br, para conhecer aí o melhor espaço de podcasts do estado de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. A gente falou muito, né, na última reunião nossa, lá no nosso último episódio, com relação àquela questão das regulações que querem ser colocadas, e a gente criticou bastante esse ponto, porque realmente é uma questão meio crítica, né? Como a gente tem notado aí nos últimos acontecimentos. Mas tem muita coisa boa, e a gente não pode negar isso. E uma das coisas que a gente até mencionou e que eu gostaria de aprofundar hoje um pouco com vocês é a questão relacionada à herança digital. Que eu acho que, assim, a gente veio de um cenário em que nós tínhamos ali 4 projetos de lei, pelo menos, tentando regular isso, e agora esse projeto de mudança do Código Civil meio que centralizou todas essas propostas em algo bem interessante. É super interessante. A gente não tem como, de antemão, antecipar todos os problemas que possam surgir, ainda mais porque a tecnologia não nos espera, né? Então, a gente tem que ir numa lógica de erros e acertos hoje em dia, né? A gente não tem mais aqueles fatores externos que norteiam qualquer normativa que possa vir a surgir, como, por exemplo,
religião, né, Império Romano, etc. Não tem mais tanta força normativa o que acontecia no passado. Então, hoje em dia, a gente trabalha mais com erro e acerto, né? E a questão da herança digital, eu acho que caminhou muito bem no caderno do novo código, porque, como bem pontuou a professora Laura Porto, uma certa palestra que a gente participou juntos, ninguém quer que suas mensagens privadas nas redes sociais sejam acessadas, por exemplo, por seus familiares. Mas a gente também não pode deixar de pensar que aquilo lá é um ativo, né? Que uma rede social, independente do número de seguidores, se é explorada comercialmente, ou se é uma plataforma de educação, ou se é, enfim, uma biblioteca de anúncios, tudo aquilo tem um valor comercial para muito além do que se tinha como valor antigamente, né? Então, a gente falar sobre herança digital é importante demais da conta. É importante e, da mesma forma como nós pontuamos lá no nosso primeiro episódio dessa reforma do Código Civil, quando a gente fala de herança digital e, via de consequência, de patrimônio, e, via de consequência, também propriedade, né, para o direito civil, a gente percebe que, nesse contexto digital, existe uma transformação, inclusive, do conceito de propriedade. Né? Então, há algum tempo atrás, entendia-se propriedade como eu tenho algo, né? Eu te entrego algo e isso é seu, esse bem material é seu. Hoje, inclusive com transformação, modificação de conceito de bens, né? O que são bens móveis, enfim, toda essa perspectiva também que a gente pode tratar, existe mais a questão de propriedade como acesso. Né? Então, eu sou dono de uma conta de Netflix, mas eu tenho acesso àquela conta. Eu não consigo pegar nela propriamente dita. Né? Eu sou dona do meu perfil de rede social, mas o meu perfil ele não é palpável. Então, a gente tem essa modificação de conceito de direito de propriedade propriamente dito, que reflete no conceito de patrimônio e que reflete, via de consequência, na herança digital, porque a herança nada mais é que transferência de patrimônio no pós-morte. E como a gente consegue entender isso no contexto digital e herança digital, a partir do momento que o patrimônio mudou a sua configuração, porque existe uma nova configuração de bens que precisam ser transmitidos, e como então o Código Civil regula isso a partir desses novos dispositivos propostos. E isso é muito interessante, porque esse é o novo contexto. É o que a Lu pontuou. A minha rede social, independente se eu tenho 300 ou 3 milhões de seguidores, ela é meu patrimônio. Inclusive, ela é uma extensão do meu direito de personalidade, né? Da minha pessoa, aquela questão do corpo virtual. Eu sou a rede social. E talvez em uma perspectiva muito mais importante, talvez não muito mais importante, mas o indivíduo que tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de seguidores e que monetiza e que trabalha com rede social, o que ele vai fazer? Ou como que o judiciário vai lidar com esse patrimônio no pós-morte. Inclusive, com relação à quantificação desse patrimônio, divisão, perícia, né? Como que eu vou fazer isso dentro de um processo de inventário? Como que eu vou arrolar esses bens para mostrar o que precisa ser dividido ou não? Então, essas são discussões muito importantes e que, por isso, eu acho importante a gente trazer aqui também. E interessante observar que a intenção foi estabelecer uma espinha dorsal, né? Porque a gente não tem como colocar ali todos os procedimentos de como que vai ser essa perícia, como que vai ser, né, toda essa... Só que já se dá um novo holofote para discussões como bens imateriais, como propriedade intelectual, Sim. como personalidade. São discussões de temáticas que a gente já conhece no direito civil, mas que ganham toda uma nova ótica, né? Agora, estabelecendo-se a espinha dorsal, e aí a gente tem que, de fato, tirar o chapéu para a comissão dos juristas, a gente consegue começar a debater o assunto, né? Sim. E aí a doutrina e a jurisprudência vão se debruçar e fornecer alternativas para esse meandro todo. Até para o pessoal entender bem, dentro do livro de Direito Digital, o capítulo 5 é o que trata do patrimônio digital. E aí, no primeiro artigo do capítulo 5, a gente não tem a numeração porque ainda é um projeto, né? Mas no primeiro capítulo ele já traz um rol exemplificativo do que pode ser incluído no patrimônio digital. Então ele menciona ali, ó, que entram, por exemplo, dados financeiros, senhas, contas de mídia social, ativos de criptomoedas, tokens não fungíveis,
aqui um mérito que precisa ser destacado, hein? A reforma do Código Civil falou primeiro em token não fungível antes do marco legal dos ativos virtuais, que é a 14.478. Ele menciona ainda também milhagens aéreas, que é um outro patrimônio digital que as pessoas subestimam imensamente. Contas de games ou jogos cibernéticos. Eu me surpreendi até com essa redação, porque utilizaram uma expressão bem coloquial aqui, games. Poderiam ter usado jogos eletrônicos, que já bastaria. Conteúdos digitais como fotos, vídeos, textos e quaisquer outros ativos digitais armazenados em ambiente virtual. Então você vê que é um leque imenso. E as pessoas muitas vezes elas possuem hoje um patrimônio digital e nem fazem ideia que tem um patrimônio digital. Eu fui fazer a palestra essa semana para o pessoal da Universidade de Uberaba e eu mencionei a questão do patrimônio digital como uma das questões que impacta o direito. E teve um rapaz no final da palestra, aluno novo, devia ter seus 18, 19 anos, que falou: professor, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu fui acessar minha conta da Steam aqui no celular, eu tenho um patrimônio de 24 mil reais. Só em jogo. Eu falei, pois é. E aí você pensa que pelas regras que existem hoje, já que você só adquire a licença de uso, você não adquire o jogo propriamente dito, e aí tem até uma polêmica que a Ubisoft declarou que vocês não são donos dos seus jogos. Eu falei, pela regra atual, se você falecer, extingue-se a licença e todo esse seu patrimônio desaparece. E aí, do ponto de vista legal, até onde a gente pode dizer que isso é certo? Quer dizer, o cara trabalhou, pega o dinheiro dele, compra uma licença de um jogo, compra um item, compra ali um NFT, uma extensão, uma roupinha, que é uma skin. Uma skin. E aí, quando o cara vai ver no total ali, ele já tem 20 e poucos mil reais. Bruce Willis foi o primeiro cara que deu um pontapé nessa discussão. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Há uns 10 anos, ele interpelou a Apple e falou, olha, eu tenho aqui uma conta da Apple com vocês. E na minha conta aqui, eu fiz algumas compras no iTunes. Eu tenho aqui algumas centenas de filmes. Eu tenho aqui algumas milhares de músicas. O dia que eu morrer, os meus filhos vão poder ter acesso a isso? Eles falam, não. Quando você morrer, tá extinta a conta. Ele, não, peraí. Eu tenho centenas de filmes, tenho milhares de músicas, eu morro. Meus filhos não vão poder usufruir disso, sendo que eu paguei por isso? Então você vê que a ideia de se discutir uma transmissão do patrimônio digital não é nova. E a gente está até atrasado nessa discussão. Então, um ponto extremamente positivo, ao meu ver, isso aqui que foi trazido dentro do Código Civil. Sim, para ver como que essa transversalidade das temáticas, né, é interessante para ser discutida, porque aqui é o digital trazendo enfoque para uma discussão que é de direito contratual, né? Então, a gente não elimina algo que já existia, uma discussão que já era necessária, pelo contrário, a gente traz enfoque para ela. A gente não soluciona, mas a gente traz enfoque. Essa discussão, inclusive com relação ao patrimônio digital, se eu não me engano, ela começou fora do Brasil em um pedido, se eu não me engano, de um herdeiro para acessar conta de e-mail. Acho que foi uma... Da filha, né? Da filha, para acessar conta de e-mail, para ter acesso a um contrato de um negócio jurídico específico. E aí, então, começou-se a ter essa discussão sobre o patrimônio digital, sobre a herança digital e sobre as últimas vontades, inclusive, né? Será que eu quero que a pessoa acesse as minhas contas? Teve o caso da professora Dolores Coutinho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Verdade, foi o primeiro, da filha dela, né? Foi o primeiro caso envolvendo essa questão com relação a redes sociais. A filha dela faleceu, ela queria que a conta fosse excluída e a Meta não queria fazer a exclusão, dizendo que só o titular podia fazer isso. Foi a partir da ação dela, que inclusive foi notícia no mundo inteiro. Foi a ação dela que fez com que a Meta introduzisse o recurso de gestor de conta pós-mortem. Você agora pode indicar uma pessoa que vai gerir a sua conta depois da morte. Ou você pode transformar ela num memorial. Exatamente. Tanto o Instagram quanto o Facebook e o próprio Google tem esses recursos hoje. O que existe é uma perspectiva cultural de
É só fazer a seguinte pergunta. Alguém já fez essa opção do que vai acontecer com a sua conta no seu pós-morte? Eu ia perguntar isso agora. Eu, por exemplo, não fiz. Eu fiz. Mesmo sabendo que tem. Porque o Brasil não tem nem cultura de fazer testamento, né? Então, perfeito. A gente pensar sobre isso... E que resolve um monte... E resolve um monte de testamento coisa, resolve né? um monte de problema da herança digital. Caramba, então... Isso, inclusive, é uma nova atuação para o advogado. Como que ele vai colocar esses ativos digitais em um testamento? Para que, de fato, lá na frente, tanto com relação a valor quanto com relação à quantidade... esse testamento ainda seja suficiente. Em breve, novos cursos do Control to Law sobre testamento digital. Porque pensa, herança digital. Planejamento sucessório na internet. Sucessório. Eu vou colocar no meu testamento. Vou colocar no meu testamento a minha conta de Instagram, que hoje tem 3 milhões de seguidores. Quando eu vou falecer, ela tem 10 milhões. Eu preciso prever isso no meu testamento. Tem gente que explode depois que morre, é verdade, Sim. hein? Isso precisa vir previsto. É verdade. Você sabe quem você gostaria que gerisse suas contas no pós-morte? Já defini. Já definiu? Quer falar aqui pra ninguém? Meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho? Então tá, Thiago, Chaya. O Google tem também, né? O Google tem a opção de contas inativas, que depois de determinado período inativo, ele transfere para esse indivíduo. Tanto o Drive quanto o e-mail, porque a gente usa, né? Inclusive, de forma gratuita, muitas vezes, o Google Fotos, o Drive, vai colocando ali as coisas e vai deixando. Pegando um gancho com o seu exemplo, olha o grau de complexidade de uma conta monetizada. Porque dependendo do conteúdo da monetização, a gente está falando de uma conta de rede social que gera uma receita mensal. Ou seja, não é só a conta. Na verdade, eu estou transmitindo um negócio. Sim, transmitindo um negócio. Um negócio e contratos relacionados a esse negócio. Contratos de publicidade, contratos de N naturezas ali. Então, como que isso vai ser transmitido também? Como que vai se concatenar as ideias ali num testamento para que esse patrimônio seja transmitido de forma suficiente? E como o judiciário vai entender isso? Na perspectiva do judiciário de também se atualizar para que ele possa entender o que ele está dividindo também. Então, são novas formas de atuação, novos conhecimentos que precisam ser tratados. É mais um ponto positivo da gente ter o caderno de digital, porque assim a gente obriga quem julga a estudar aquilo. Porque se a gente 100%. deixar para que o julgador estude a matéria, se debruce sobre a matéria no momento do julgamento, vamos combinar, não há tempo hábil para isso. Muitas vezes a decisão vai ser capenga, anêmica, xoxa. E assim, estando codificado, mesmo respeito quem diz que a gente tem uma tradição que é muito antiga, secular, de querer codificar tudo... Tudo bem, mas a importância de codificar é que a gente obriga as pessoas a estudarem, se debruçarem sobre o tema. Vai ser obrigado, né? A gente precisa estudar. A gente já teve aquele problema da assinatura digital, né? Que é um caso prático, real. Que tá no Código de Processo Civil há mais de um ano, dizendo que se tiver uma assinatura eletrônica não precisa de testemunha. E o Bino... A gente vai mandar para você depois o Marlboro, tá? E o Bino tentando apresentar um documento para o juiz exigindo as testemunhas. Aí, quer dizer, ele teve o pedido negado, aí entrou com a reconsideração foi negada, aí ele já estava pronto para entrar com mandado de segurança. Ele foi lá conversar e mostrar o artigo. Aí teve que ouvir o seguinte, mas isso mudou há pouco tempo, mudou só tem 1 ano. Só tem 1 ano, gente. Meu amigo, podia ter mudado há um dia. Podia ter mudado há um dia, tem que estudar. Com certeza, isso é questão cultural. E o operador do direito precisa ter essa cultura, o operador de direito em geral, de estudar, se atualizar, é muita coisa, principalmente relacionado com o contexto digital que muda toda hora. Direito é uma construção social, a sociedade muda, o direito muda. Você não vai parar de estudar nunca na sua vida. De forma nenhuma. A gente já tem algumas decisões, inclusive, TJ São Paulo e TJ Minas Gerais, sobre herança digital. De 2021 e 2022, inclusive. Já um pouco... Já há algum tempo chegou essa questão ao judiciário, além dessa que você colocou da professora Dolores. Mas esses casos que chegaram ao judiciário, TJ Minas Gerais e TJ São Paulo, era para acesso a contas de e-mail. Porque se a gente parar para pensar, inclusive, hoje, a gente acaba fazendo tudo por e-mail.
Sim. Então, o e-mail ele carrega dentro dele também, né, os dados ali que transitam, um patrimônio importante, informações importantes, e que, a partir do momento em que o indivíduo falece, ficam lá. E o que vai acontecer? Então, eu acho que, se não me engano, foi o mesmo caso do caso internacional, esses TJMG e TJ São Paulo. O indivíduo faleceu e precisava se acessar a conta de e-mail. E aí, o que acontece? O Outlook, enfim, o Hotmail mandou como se fossem os dados, né? Desestruturados, não sei exatamente como que fala. E aí, o judiciário diz o seguinte, não, você precisa dar o login e a senha, porque ela precisa entrar como se o usuário fosse. E aí, entra a perspectiva, mas será que o indivíduo iria querer... Os conflitos com os direitos de personalidade. Os conflitos com direito de personalidade, será? Para você ver um e-mail, você precisa ver todos os 500 mil e-mails que existem ali? Na discussão das redes sociais, uma solução alternativa e muito interessante, super válida, que foi dada, vou permitir o acesso à rede social, a pessoa vai poder gerir, mas não vai ter acesso às mensagens predecessoras, ou seja, as mensagens só a partir daqui. Agora, as mensagens antigas, o herdeiro não vai ter acesso a elas. Aí fica resguardada a privacidade. E isso foi colocado, inclusive, no anteprojeto. Se você pega o segundo artigo do capítulo de patrimônio digital, ele coloca os direitos de personalidade que se projetam após a morte constante do patrimônio essencial e personalíssimo, tais como privacidade, intimidade, imagem, nome, honra, dados pessoais, entre outros, observarão disposto em lei especial e no capítulo 2, título 1, livro 1, da parte geral desse código. A lei especial a qual ele se refere aqui, provavelmente é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas mesmo assim, dentro da própria reforma, ele cria lá aquela personalidade digital, que é a teoria da pessoa digital, que a Raíssa já mencionou várias vezes aqui no podcast. Então você vê que ele consegue amarrar tudo ali certinho para tentar trazer as soluções para esse impasse do direito de personalidade. Porque não basta, por exemplo, morri. Agora eu tenho o gestor da minha rede social. Mas, tem mensagem privada com um monte de gente ali. Então, assim, eu tenho que pensar, essas pessoas estão vivas. Será que essas pessoas vão querer que outras pessoas vejam o que eu conversei com elas em particular? Você não está resguardando só a memória e a privacidade da pessoa falecida. Você está resguardando de todas as pessoas com quem ele já interagiu, né? É complexo, né? Existe uma divisão do próprio patrimônio digital, né? Quando a gente fala de sucessão, a gente já falou, a gente está falando basicamente de patrimônio, o que vai acontecer com esse patrimônio no pós-morte. E até coloquei, existem esses patrimônios digitais que são de natureza personalíssima, são de natureza da essência do indivíduo, e é sobre eles que é a grande discussão do patrimônio digital, que é exatamente isso que a gente está falando. Então, por exemplo, coloquei aqui elementos intrinsecamente ligados à identidade, privacidade, sua gestão no pós-morte. Isso é difícil de regular, porque, inclusive, existe essa redefinição da própria personalidade para o direito no meio ambiente digital, que é a questão do corpo digital. Existe esse patrimônio digital essencialmente patrimonial, que, quanto a esse, não há discussão, que são, por exemplo, as criptomoedas, ela tem um valor. Sobre ela já foi dado um determinado valor, ainda que seja variável no tempo, mas existe um valor, ele já é patrimônio, então ele é transmissível e ele consta, né? Ele é mensurável. E existe aquilo que é híbrido, que é patrimonial, mas também é direito personalíssimo, por exemplo, conta de um influenciador digital. Ele tem um valor, por exemplo, o meu Instagram não é monetizado, não tem um valor patrimonial, tem um valor pessoal. Mas se a gente for pegar de um grande influenciador, Neymar, por exemplo, que não é nem influenciador, mas, poxa, tem questão pessoal, mas tem uma mega questão patrimonial também, né? E como o direito vai regular essa situação híbrida? Então, existe essa discussão também, né? Como que essa nova regulação do Código Civil vai abarcar todas essas formas de patrimônio digital? A gente tem a primeira perspectiva que você colocou, que foi tratado, que considera esse patrimônio digital na nova proposta, ativos intangíveis e imateriais com conteúdo econômico, pessoal ou cultural. E, inclusive, o próprio anteprojeto do Código Civil coloca essa divisão de patrimônio digital, quando ele diz o seguinte:
nesse próprio artigo que você falou, ele diz lá, os direitos de personalidade que se projetam após a morte, constante de patrimônio essenciais e personalíssimos, ou seja, ele faz essa divisão de patrimônio, né? Do patrimônio digital. Também no parágrafo 2º, ali, se for um pouquinho mais para baixo, ele coloca: integra herança o patrimônio digital de natureza econômica, seja pura ou híbrida. Ou seja, existe essa diferenciação porque já existe essa preocupação, né, de como isso vai ser regulado. Porque para cada tipo de patrimônio digital vai precisar de um entendimento ou de uma disposição de última vontade diferente, tanto na forma da escrita, quanto na forma da competência do próprio judiciário na compreensão, se acaso isso for judicializado. Então, tem esses pontos que são importantes também. E me chamou a atenção que a lei ela vai mudar a natureza da licença de uso. Porque a licença de uso hoje, ela é personalíssima. E a morte do titular extingue a licença. Só que esse mesmo artigo que você mencionou, parágrafo 2º agora, ele coloca ali, ó. A transmissão hereditária dos dados e informações contidas em qualquer aplicação de internet, bem como senhas ou códigos de acesso, pode ser regulada em testamento. Código de acesso pode muito bem ser uma chave de ativação de software. Pode ser muito bem o serial de um programa. Então, agora eu posso transmitir contas. Quer dizer, a minha conta Apple, se eu tiver filmes e músicas e aplicativos, eu posso transmitir para alguém. A minha conta do Xbox, que tem jogos, eu posso transmitir para alguém. A minha conta da Steam, que tem jogos, eu posso transmitir para alguém. A minha conta Microsoft, que tem a licença do Windows, do Office, eu posso transmitir para alguém. Hoje, o paradigma da licença de uso é ser pessoal e intransferível. Mas se a lei agora admite que por meio de testamento eu posso transmitir senhas e chaves de acesso, as próprias empresas vão ter que se adequar à legislação brasileira agora. Elas vão ter que fazer alteração dos contratos que hoje em dia são vigentes. Não está dizendo que você vai poder transferir para qualquer um, mas transferir em causa mortes. Nessa hipótese, vai ser possível transferir a partir de agora. E olha que legal a atuação do advogado, né? Quando alguém procurar um advogado para fazer um testamento, as perguntas, inclusive, mudam, né? Você tem algum bem material, um software, conta? Porque olha só, isso que você falou traduz esse conceito de direito de propriedade. Pô, eu tenho uma conta Você falou na Apple, né? Isso. Cara, eu comprei música, eu comprei vídeo, eu comprei tudo ali que a plataforma me oferece. A propriedade não é da música e do filme, a propriedade é da conta. Porque o patrimônio ou a propriedade pressupõe o acesso hoje, não pressupõe o bem. Exato. Propriamente Exatamente. dito. O direito é de acessar. É de acessar, não é de ter, né? O negócio que é palpável, que eu posso usar e posso depois transmitir para outra pessoa, bem móvel ou imóvel. Isso é uma discussão profunda. Era mais fácil quando você tinha sua coleção de DVDs, que a gente sabe que o Rafa tem uma coleção maravilhosa. Tem. E você deixar a sua coleção de DVDs para alguém. Não, mas agora na sua conta, no seu streaming, tá ali e aí. Porque hoje se você tem uma conta na Apple, na Microsoft, no Google, onde for, você tem a opção de alugar o filme ou comprar o filme. Se você comprar o filme fica vinculado à sua conta e você assiste quando você quiser. É a mídia digital. A mesma coisa acontece com jogo, a mesma coisa acontece com música. Você poder transferir a sua conta para a pessoa ter acesso a essas mídias digitais é o objeto do patrimônio digital que a gente está discutindo aqui agora. O mais difícil, na minha perspectiva, é instrumentalizar isso junto às empresas privadas, por exemplo. Elas vão ter que se adaptar, né? Não tem jeito. Elas vão ter que correr atrás disso. E essa conta vai sobrar para alguém, né? Porque é um grande filão do mercado. Aí você pega ali artigo 1134 e seguintes do Código Civil, não tem o que fazer. A empresa estrangeira para atuar no Brasil tem que estar de acordo com a lei brasileira, tem que ter representante no Brasil. É só para quem tiver curiosidade. Pega o 1134 e o 1138 do Código Civil que você vai encontrar essa informação lá. Isso já está em vigor, inclusive. Atual. É atual, não é da reforma. Instrumentalizar isso, inclusive, eu tô pensando aqui nas minhas ideias. A título de exemplo, nós, advogados, vamos pedir para a empresa X, uma empresa de games, fazer todo o inventário. Empresa X, que
Não fala empresa X. Não, empresa Y. Essa aí já foi de arrasta pra cima, empresa tadinha. X já era. Nem pensei. Vou fazer... eu quero tudo que o Rafael já comprou aqui. Gente, o advogado tem que saber entender aquilo que a empresa vai trazer também. É uma boa, porque não basta você... Porque senão você... Exato. Você vai deixar pra trás muita coisa. Muito bem pensado, porque não adianta, por exemplo, eu tenho uma conta no Xbox. Na minha conta do Xbox, deve ter uns 200 jogos. Aí eu chego pra Microsoft e falo, o negócio é o seguinte, o Rafael foi de arrasta pra cima, a gente quer agora que vocês liberem o acesso da conta, porque, segundo o testamento, ele deixou pro sobrinho dele. Só que beleza, eles me dão acesso pra conta, eu acesso a conta não tem nada. Pô, mas peraí. Então, o advogado ele vai ter que ter o seguinte cuidado. Olha, eu quero ter acesso à conta. Eu quero ter acesso à conta. Dentro dessa conta, você vai ter tal. Vai ter que fazer o inventário completo dos bens. Assim como você faz o inventário dos bens materiais, quando você fala de uma conta, você vai ter que fazer o inventário dos bens digitais. Vinculados àquela conta que você quer transferir. Perfeito. Sim. Até aí nenhuma dificuldade, né? Só dificuldade pro advogado. Para aprender mais sobre isso, planejamento sucessório do Contra Alt Law Academy. O curso sai em breve. Cara, mas é uma discussão interessante e importante quando a gente fala de, inclusive, definição de bens, né? Hoje a nossa definição de bens do Código Civil não comporta os ativos digitais. Bens móveis, imóveis, consumíveis, inconsumíveis, nem mesmo com relação aos bens imateriais. Acabam não comportando a tutela que nós temos hoje para determinados ativos digitais. A gente está dando um primeiro passo agora, né, com a reforma. Primeiro passo agora. E isso é interessante, né? E, assim, interessante e importante essa nova definição. O próprio pré-projeto coloca, né? A previsão inclui, mas não se limita a dados financeiros, senhas, contas de mídia social, ativos de criptomoedas, tokens, milhagens aéreas. A questão das milhas é muito interessante. A gente já tem decisões também. E a questão das milhas traz a perspectiva de aquelas milhas que eu pago mensalmente para obtê-las, aquelas milhas que eu ganhei em pontuação de cartão de crédito, que às vezes são bem poucas, e como que isso se instrumentaliza. Então, perceba que o código, ainda que na proposta de reforma, ele traz a perspectiva geral, mas a gente tem várias coisas específicas que vão precisar ser reguladas de uma forma específica também, para que, de fato, isso se instrumentalize no dia a dia e tenha o efeito esperado. E pode falar. Não, e veja que a letra da lei proposta menciona que não se limita a... É só a gente parar para pensar que na última alteração do código, que nem faz tanto tempo assim, a gente nem imaginava as relações sociais que têm se dado hoje, né? Então, tudo que a gente faz online, tudo que aconteceu com a tecnologia, os bens materiais que surgiram de lá para cá, né? Então... E não foi uma reforma antiga, não. Foi em 2002. 2002, gente. Tem 22 anos. E até a importância que nós damos para esse ativo. Quer ver o que eu acabei de pensar? Todo mundo tem uma caixa de fotos em casa, né? E essa caixa de fotos, quando alguém falecia, por exemplo, se ela era da minha mãe, do meu pai, do meu avô, ninguém dava muita importância para essas fotos. No sentido de transmissão, quem vai ficar com essa caixa de fotos? Se a gente parar para pensar a questão das redes sociais, ela é uma caixa de fotos. Mas existe uma percepção diferente sobre o que eu vou fazer com essa caixa de fotos, porque ela não se limita só às fotos. Mas ela também diz respeito às fotos. E também, hoje, ela é entendida como um patrimônio. O que não era antigamente. As fotos iam passando, fica com um, fica com o outro, vai juntando as fotos, mas hoje existe um valor diferente sobre esse conteúdo, né? Ou sobre esse bem, propriamente dito. Aí você falou sobre essa questão de como institucionalizar, como operacionalizar isso, e aí tem uma coisa que eu não consigo deixar de ignorar aqui, porque ele colocou no rol dos bens os ativos de criptomoedas. Eu não colocaria ativos de criptomoedas e tokens não fungíveis. Eu teria colocado simplesmente ativos virtuais. Ou criptoativos. Eu teria usado essa expressão. Ativos virtuais é a expressão que foi eleita pela 14.478. Ou eu usaria criptoativo, porque daí você coloca um guarda-chuva, né? Uhum. Aí entra criptomoeda, entra smart contract, entra NFT, entra tudo. Cara,
é um pouco problemático. Eu concordo 100% que tem que estar aqui. Só que seria legal aqui entrar um pouquinho, não na lei, tá? Aí você vê agora o papel que o advogado vai ter na questão da consultoria, da orientação do cliente. Você tem criptoativo? Você tem token não fungível? Tenho. Então, beleza. Então, você prepara a senha da carteira, prepara as palavrinhas de segurança e deixa armazenado num lugar seguro para quando você for transmitir para os seus herdeiros. Porque se você for de arrasta para cima... Tiver no testamento. Mas tiver no testamento, mas você não tem a senha da carteira, você não tem as 12 palavrinhas de segurança... Filhote, é abraço pro gaiteiro. Você não vai acessar nunca esses criptoativos. Não, isso hoje em dia, né? Mas vai que a partir do momento que as pessoas começarem a usar o testamento para falar sobre herança digital e para deixar para os seus herdeiros esses os criptoativos, por exemplo, pode surgir na jurisprudência uma discussão acerca disso. A obrigatoriedade das carteiras deixarem o herdeiro acessá-las tem as senhas, porque impossível. O testamento previu. Tecnicamente falando, é impossível. Hoje em dia é tecnicamente impossível, né? Não. A gente não sabe. A tecnologia da blockchain não permite. Ela é um protocolo de segurança. Uma das características... Hoje em dia a tecnologia serve para isso, né? Mas, sim, é o objetivo dela. A partir do momento que você consegue criar um backdoor para você acessar sem a senha, ela perde a finalidade dela. Por isso que a blockchain ela é utilizada hoje, por exemplo, para autenticar... O que autentica a blockchain é o consenso descentralizado. Se eu conseguir acessar sem a necessidade de uma senha... Perde a razão de ser. Exatamente, eu coloco em xeque toda a segurança da rede. Então, aqui eu digo que não é nenhuma questão de lei, não é nenhuma questão de direito. Acho que não é a jurisprudência que vai ter que entrar. De atualmente haver essa impossibilidade É do advogado, é impossibilidade técnica. É o advogado que vai ter que chegar para o cliente e falar, cara, mantenha guardado em segurança sem as palavras de segurança. Você quer colocar no seu testamento? Beleza. Não basta colocar a carteira. Você vai ter que colocar a carteira, põe no envelope fechado a senha e as palavras e entrega o envelope fechado para quem for administrar isso depois. Porque se perder, já era. Não tem como. Não existe recuperar senha, não existe acesso sem senha. Porque não tem um servidor que mantém. É descentralizado. Não adianta esquecer a senha. Não adianta. Tem casos clássicos de gente... Tem um caso clássico de um cara nos Estados Unidos. Você pode tentar colocar a senha 10 vezes só. Se você errar as 10 vezes, já era. Bloqueou, perdeu. O cara esqueceu a senha. Putz. Ele já tentou 8 vezes. Casos, ele já tentou 8 vezes. Ele só tem mais 2 chances. E é um cara que tem uma fortuna de milhões em Bitcoin dentro da carteira. E o cara não consegue acessar. Não tem santo no céu e na terra que acesse essa carteira, por exemplo, se ele não der um jeito de lembrar a senha. Você vê como é importante essas questões técnicas, inclusive para quem redige a lei. Tem um dispositivo que diz o seguinte: os prestadores de serviços digitais devem garantir medidas adequadas de segurança para proteger o patrimônio digital dos usuários e fornecer meios eficazes para que os titulares gerenciem e transfiram esse ativo com plena segurança de acordo com a sua vontade. Uhum. Mas em determinadas situações como essa, então, ainda que eu suscite esse dispositivo para a plataforma, por exemplo, não sei se é plataforma de... Porque existe, um prestador de serviço. Existem as corretoras, que aí você pode buscar o acesso com a corretora pode até te dar o acesso, mas existem as cold wallets. A cold wallet é um token. É autogestão. O princípio que se fala da carteira é o princípio da autogestão da carteira. É você que vai gerir a carteira. Se você perder a senha, o problema é seu. Entendeu? Então, ainda que você tenha um dispositivo legal, por uma incapacidade técnica, não dá para cumprir. Porque esse dispositivo vai no sentido do que a Lu pontuou. Exato. Né? Só que acaba que por uma questão técnica, e que isso precisa ficar bem claro para o judiciário, para o operador do direito e para a pessoa, para o indivíduo, que não tem como fazer. Eu acho que tem que ficar principalmente para o advogado que vai assessorar esse indivíduo. Então não adianta o cara querer sentar na janelinha, não, agora eu mexo com sucessão digital.
Cara, você vai ter que dar essa orientação pro seu cliente. E para dar orientação vai precisar estudar. Você vai ter que estudar. Agora, você tem cripto? Tenho. Então guarda essa senha, pelo amor de Deus. Agora, esse artigo aqui, ainda sem número, do projeto que a Raíssa leu, fala que os prestadores de serviços digitais devem garantir medidas adequadas de segurança para proteger o patrimônio digital. É a mesma previsão terminológica que a Lei Geral de Proteção de Dados adota, né? Medidas adequadas de segurança. O que seriam medidas adequadas de segurança? Para a gente ver como o texto normativo fornece um arcabouço a partir do qual a gente vai construir as coisas e deixa espaço para autorregulação regulada, para o mercado vir, porque essas medidas adequadas de segurança são algumas hoje em dia, e daqui 5 anos elas podem ser totalmente obsoletas e inseguras. Então, a gente pode ser que tenha, a partir daí, que deixar, por exemplo, para as normas tipo ISO, e determinada ISO vai te dizer hoje em dia qual que é a medida de segurança adequada. Aí olha a situação que está acontecendo na Europa, quer dizer... Vou dar um exemplo de impossibilidade técnica. Quebra de sigilo de serviços de mensageria que trabalham com criptografia de ponta a ponta. Sempre vem a ordem judicial falando, eu quero a quebra de sigilo do WhatsApp. Não tem como. Não tem como. Criptografia de ponta a ponta, é tudo criptografado. Aí o pessoal fala, então você está descumprindo a ordem. Não, é impossibilidade técnica. O que está acontecendo hoje na Europa? Hoje na Europa o pessoal está discutindo a relativização, a quebra da criptografia de ponta a ponta. Eles querem que quem trabalha com criptografia de ponta a ponta crie um backdoor, crie uma forma, um backdoor, alguma coisa que permita o acesso. A criptografia de ponta a ponta perde a razão de existir. Ela não foi um mecanismo de segurança para garantir o sigilo das comunicações. Se eu crio uma porta de acesso, perdeu o objeto. É a mesma coisa aqui. Então, a gente tem que começar a pensar, de fato, isso que você falou, a autorregulação regulada. Tem gente que já fala, inclusive, em criptolei, que é uma forma de você permitir que a própria tecnologia se regule a partir do uso. É questão de autoexecutoriedade. Né? Exato. Eu acho a iniciativa sensacional. Para mim, cabe muito mais elogios do que qualquer coisa. E eu vou além. Eu acho que não é nem objeto para crítica da norma. Porque, ao meu ver, pelo menos, essa é uma questão que vai partir do dever de orientação do profissional da área do direito. É o profissional do direito que vai ter que saber orientar o seu cliente. A lei não tem como alcançar isso. E foi apenas uma centelha, né? A gente vai esperar ainda o aperfeiçoamento do que decorre disso aí. Agora, não tem como deixar de pensar em tudo que aconteceu nos dias recentes, quando a gente fala aqui da necessidade do judiciário entender as limitações técnicas e os porquês da existência de cada ferramenta, né? Então, por exemplo, a gente usa a ferramenta WhatsApp porque a gente confia nessa segurança, na criptografia de ponta a ponta. A existência de uma VPN, por exemplo, não tem como a gente deixar de mencionar aqui, excluindo, aproveitando que o Bino não está aqui, vamos deixar questões ideológicas de lado. A gente sabe que a VPN existe para dar segurança para o usuário, e isso é um direito de todos os usuários, né? Agora, você limitar a utilização de uma ferramenta para a finalidade específica de punição de uma determinada empresa, você sacrificar o direito de todos os usuários brasileiros é um contrassenso que chega a arrepiar, né? Eu conheço empresas e escritórios que não trabalham sem VPN. É uma ferramenta de segurança. É uma ferramenta de segurança. Se você chega a bloquear, e graças a Deus voltaram atrás, mas se você chega a bloquear uma ferramenta de segurança como essa, eu fico imaginando a dimensão do impacto no mundo corporativo. Com certeza. Sim. Mas me fala você que está assistindo o episódio. Vocês querem um episódio para a gente discutir só essa treta toda que rolou? A gente grava um episódio só sobre isso. Vamos voltar para a reforma do Código Civil. Aí, outro assunto super importante. A gente falou aqui de herança digital envolvendo os ativos de Steam, games e tal. Um grande problema hoje em dia, quando a gente fala de comportamento na internet, é proteger criança e adolescente. E a gente sabe, a gente tem o belíssimo Estatuto da Criança e do Adolescente protegendo isso aí, mas o legislador e a comissão de juristas e o legislador decidiram que
cabia uma proteção extra no Código Civil. Na reforma do Código Civil. É isso que eu queria perguntar. Você não acha que isso aqui teria sido melhor no ECA? Ou você acha que era necessário trazer no Código? Só para trazer uma provocação. É aquilo que a Raíssa falou no episódio passado. Cabe, porque o Código Civil não serve para regular a vida do ser humano como um todo, do momento que nasce até o que morre, e agora até depois que morre. Então, sim, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema, nem necessidade da gente despender tanta energia discutindo por que tá aqui e não ali. É porque acho que é uma questão de tradição, né? A gente codificar as coisas e, vamos deixar essa norma regulando isso, essa norma regulando aquilo. Não tem prejuízo nenhum, porque a própria aplicação vai se dar em consonância, né? Conforme a gente combina a legislação, até porque não estão se excluindo, elas estão se combinando, né? Eu vou o problema é quando vocês. Eu acho que tinha que ter ido pro ECA. Não, mas aqui no próprio anteprojeto coloca, é garantida a proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital, observado seu melhor e superior interesse nos termos do estatuto que os protege e deste código. Então, já acontece isso que a Lu falou, já existe né? Já remete. Sim, ele remeteu ao ECA. O problema seria, e eu acho que valeria discutir, se tivesse aí uma disparidade, né, na aplicação, se houvesse alguma contradição. Sim. Mas aqui, como a gente está colocando sob o guarda-chuva da proteção dos direitos da criança e do adolescente, então... Porque perceba que em todas as legislações existe menção à criança e ao adolescente. Né? Há um determinado resguardo no Código Penal, na própria LGPD, em outras legislações especiais e gerais também, existe essa menção com relação à criança e ao adolescente. Porque a gente precisa de uma base geral no nosso sistema atual, né, no nosso direito positivo atual, de um geral, para que a partir dela o específico possa se reorganizar também. Então, a gente precisa incluir a criança e o adolescente no meio ambiente digital numa legislação geral, para que lá na frente, talvez não tão lá na frente, o Estatuto da Criança e do Adolescente possa se atualizar também, né? E trazer essa perspectiva do geral para o específico. Perfeito. Aí eu concordo, porque são só 4 artigos, pelo que eu tô vendo aqui. Sim, mas são mais gerais, né? São 4 artigos e são 4 artigos bem gerais. Bem gerais. Porque na minha cabeça a ideia é a seguinte, se ele já tá se remetendo ao ECA, já coloca isso no ECA, porque lá no ECA você já vai ter todo o conjunto de princípios, fundamentos, instrumentos, institutos, classificações, conceitos. Então já tá tudo ali juntinho. Mas se eu for partir dessa ótica que vocês disseram, aí eu concordo 100%. Sim, até você traz a norma geral para depois lá na frente vir o específico, tanto no Código Penal quanto no ECA. A gente aumenta. Aí eu achei legal, não tinha pensado dessa forma. A gente acaba aumentando a proteção pelo estabelecimento de diretrizes gerais e obrigando que o legislador volte o seu olhar para o específico que estaria no ECA. Até porque a gente não consegue acompanhar, o legislador não consegue acompanhar na vida prática, né? Então a gente pensa o seguinte, eles estão agora trabalhando na reforma do Código Civil, aí surgiu a necessidade de atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vai funcionando assim. Que é o que aconteceu parecido com o Marco Civil. O Marco Civil, você pega ali do artigo 10 ao 17, ele fala de proteção de dados, mas de forma geral. Aí vem a LGPD e regula aquilo de forma mais detalhada. Porque, inclusive, sob essa ótica, eu concordo com vocês. Eu não tinha pensado dessa forma. A legislação geral, o principal objetivo dela é como se fosse trazer o pilar para o edifício ser construído logo acima. Então, se ela não traz esses princípios, esses pilares, eles acabam... Na verdade, isso acaba sendo uma insegurança jurídica, porque cada legislação especial pode trazer um específico. E a gente não tem um consenso de qual é a base do edifício. Então, se o Código Civil, enquanto legislação especial, ainda que não de forma completa, mas trouxe essa base, aquilo que se constrói logo acima acaba ficando mais seguro. Sim. Porque eu tenho uma base de onde partir. Porque você acabou de falar do Marco Civil. Aí sim, eu achei bem legal. Agora, uma coisa também, dentro desse capítulo ainda que eu achei bem legal, e isso eu sou totalmente a favor, é o último artigo ali, ó. Da criança e do adolescente? Isso. É vedada a veiculação de publicidade em produtos ou serviços de tecnologia de informação destinados a crianças e adolescentes. Isso aqui é legal porque isso aqui, na verdade, é uma regra que o YouTube aplicou em razão de uma decisão do CAD já há alguns anos. Que foi na época do... Acho que tem uns 2016, 2015, mais ou menos. O CAD, ele interpelou o YouTube por causa da monetização dos canais infantis, da propaganda que era apresentada para as crianças.
E aí veio a determinação dizendo que, olha, não pode ter. E o YouTube parou de monetizar os canais para as crianças por causa disso. Cortou a publicidade por causa disso. E aí é legal a gente notar como algo do nosso dia a dia, algo que é casuístico, acabou chegando aqui na redação do Código Civil. Eles formalizaram algo que já acontece hoje na prática. E o case é exatamente esse do YouTube, da propaganda que aparecia nos vídeos infantis. Que a criança ficava vendo aquilo ali, era bombardeado por propaganda, bombardeado por propaganda. E aí agora não pode. E aí isso vai rever todo, inclusive, não só a política de monetização de canais, mas até toda a política de produção de conteúdo. Tem muito produtor de conteúdo infantil hoje que, diante de uma normativa como essa, vai ter que monetizar de outra forma. Com certeza. Com parceria, patrocínio, etc. Porque com a monetização do canal não vai pra frente mais não. É uma nova estruturação de mercado, inclusive, porque o mercado de publicidade para criança e adolescente, por exemplo, em plataformas, é um mercado bem grande. A gente sabe que isso é preocupante também, porque assim, a criança e o adolescente, entendendo lá, criança até os 14, né, que nós temos no ECA. Aí dos 14 até os 16, adolescente, mais ou menos, né? Ali onde a gente tem o relativamente incapaz, que ainda não tem essa percepção completa do contexto social, né? Enfim, essa perspectiva de desenvolvimento biológico mesmo e psicológico. O contexto digital, e isso a gente presencia na prática, ele influencia demais a formação da personalidade do indivíduo hoje, né? E a criança, ela praticamente vê e repete, né? Escuta e repete aquele comportamento dos pais, o comportamento do meio ambiente que a cerca. E quando ela é exposta, por exemplo, a plataformas, o YouTube, Instagram, TikTok. O TikTok teve problema também com criança e adolescente nesse sentido. É algo de formação de personalidade. Quando a gente fala de formação de personalidade do indivíduo, né, do ser, da criança, do adolescente, isso reflete na conduta desse indivíduo em sociedade, né? Como ele vai se comportar em sociedade e quais as consequências disso. Então, essa discussão de publicidade, de propaganda para criança e adolescente, isso é algo que diz respeito, inclusive, àquilo que se espera do comportamento dele lá na frente, dessa criança lá na frente. O que está criando uma geração extremamente ansiosa. Isso, perfeito. E isso reflete, inclusive, na atuação estatal, isso reflete, inclusive, em previdência. Então, pensar na criança e adolescente aqui, além de uma questão de formação, de uma questão de proteção propriamente, e de várias outras coisas que podem vir aí, né, de crimes e tudo mais, e com relação à criança e adolescente, isso reflete lá 15 anos para frente, 15, 20 anos para frente, quando essa criança formada sobre essa perspectiva estiver no mercado de trabalho, precisar da assistência do Estado. Então, tudo isso é questão muito mais profunda do que propriamente, não vai poder veicular publicidade e propaganda para criança. Poxa, que coisa nada a ver. Meu filho nem vê publicidade e propaganda. Eu tenho lá o controle parental do YouTube, do Instagram, mas isso não é suficiente. Isso é uma questão muito mais, digamos assim, sociológica, antropológica, de formação do ser em sociedade. Que é até o que você colocou na sua palestra lá Da OAB? Da OAB. Mato Grosso do Sul. Hoje, quando a gente trata da OAB Mato Grosso do Sul, isso. Quando a gente trata de meio ambiente digital, a gente precisa ter essas perspectivas sociológicas, antropológicas, filosóficas, porque a gente está falando de formação do indivíduo. Da criança e do adolescente, muito mais. Não é só uma perspectiva de, poxa, meu filho não vai comprar aqui pelo YouTube. E aquela história, você cuida do seu filho, você tá trazendo o seu filho ali. Mas ele convive com outras crianças, ele convive com outros jovens, ele convive com outros adolescentes. E aí é um problema realmente de formação de diferentes competências. A minha geração, ela formou competências diferentes da geração atual, porque a minha geração era a geração da leitura, e se queria ver TV, tinha um horário para ver TV. Tipo, não horário assim, tipo, você só pode ver TV tal hora. Não, era horário porque era TV aberta. Então, se eu queria assistir desenho animado, era sábado de manhã. Se eu queria assistir um filme, era na tela quente ou no domingo espetacular ou no temperatura máxima. Tinha um horário certo para ver o filme, tinha um horário certo para ver o desenho. Na maioria das vezes a gente estava lendo. Então, qual foi a competência que a gente desenvolveu? A imaginação. A gente era obrigado a imaginar. A gente consegue visualizar muito as coisas que nos é falada.
Aí quando você pega uma geração atual, que ela já trabalhou competências diferentes das nossas, é uma geração extremamente visual, o estímulo visual da TV a cabo, do computador, da internet, etc., é uma geração que não consegue ter essa capacidade de visualização. E onde eu noto isso muito? Dando aula. Vocês são professoras também, vocês devem passar por isso. Pessoal, a situação é assim, 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 assim. Dá um exemplo. O aluno pede na hora, dá um exemplo. Se você não der o exemplo, ele não enxerga. Porque ele não consegue usar a imaginação muitas vezes para visualizar. Para elaborar as problemáticas. Ah, mas isso é ruim, isso é bom? Não, é diferente. É porque nós desenvolvemos competências que essa geração atual não desenvolveu. Mas, em compensação, essa geração atual consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Coisa que nós temos dificuldade para fazer. Sim. Então, são formações diferentes, são impactos sociais diferentes. Que geram características geracionais super interessantes, né? Exatamente. A geração subsequente a essa do desenho dos sábados de manhã, por exemplo, que já começou a ter acesso à utilização da internet, via-se obrigada a utilizar a internet num espaço limitado de tempo, porque era algo muito caro e a tecnologia disponível, que era a internet de escada, não permitia que todos da família utilizassem a internet ao mesmo momento, né? Então, as próprias informações eram afuniladas e disponibilizadas de modo limitado. Hoje em dia, qualquer criança tem acesso à internet de um modo ilimitado, ainda que tenha controle parental. Se ela quiser ficar 2, 3, 4 horas, não existe uma limitação de ordem formal ou prática que impeça essa criança de ter acesso a essas informações. E isso tem um lado bom, claro, né? Porque o acesso à informação pode possibilitar a aquisição de conhecimento, mas também tem um lado ruim, porque gera uma série de consequências, entre as quais aquilo que a gente já discutiu aqui, como a hiperindividualização, que gera, por sua vez, consequências sobre a atuação desse indivíduo em sociedade e na modificação da sociedade como um todo. Então, eu vejo que esse artigo tem uma redação cuja aplicabilidade prática vai ser extremamente complexa, porque você não está só proibindo a veiculação de publicidade direcionada a criança e adolescente pelo mero capricho, fator econômico. Isso, não, você está pensando nas consequências a longo prazo, então é de uma inteligência sobrenatural, exagerando, de uma inteligência, uma finesse esse artigo, que a gente tem que entender. Abre excelentes oportunidades. Excelentes oportunidades. É uma discussão que psicólogos, educadores, pedagogos vão ter que se debruçar sobre isso. Com certeza. Esse hábito tem até nome, você sabe, né? O pessoal chama de doom scrolling, que é você ficar só passando o dedo, consumindo conteúdo rápido de TikTok, por exemplo. Você vê assim, vídeos curtos de 50 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Só que a hora que você vê, a pessoa já ficou ali 2 horas, 3 horas, 4 horas. Isso gera uma questão de saúde pública, né? Porque olha que esse estímulo para dopamina fácil te impede, por exemplo, de procurar algo cuja obtenção de dopamina é mais difícil. Sim. Porque você troca aquele período que você podia estar, por exemplo, numa atividade física, você troca pelo scrolling ali só para ter uma recompensa rápida. E olha o paradoxo. Ele consegue ficar 2, 3 horas ali fazendo esse doom scrolling. Ele não tem paciência para ver um filme de 1h30. Não tem. Impressionante. É uma coisa que é impressionante. Por isso não consegue ler, sentar para ler um livro, porque o estímulo é diferente. A ansiedade também age muito. O cérebro molda de uma forma diferente. Por isso é importante a questão da criança e do adolescente, porque é nesse período que a gente é moldado. Por isso que o parágrafo único dessa normativa que a gente está analisando fala, aplica-se o disposto no caput a toda forma de exibição de produtos ou de serviços, ainda que gratuitos. Então, mais inclusive indicativo. Por meio de plataforma de compartilhamento de vídeo. Ou seja, o pessoal já foi ali no cerne da questão. Não é que a gente está defendendo que pai e mãe tem que tirar o filho da internet, não pode ficar na internet. É um entretenimento importante, é um entretenimento legal. É um alerta das consequências nefastas. Exato, é aquilo que a gente sempre fala. O pai tem que saber o que o filho está fazendo na internet. E, se possível, tem que ensinar desde cedo a ter um uso saudável. Quer usar? Vamos estabelecer aqui um tempo de uso, 1 horinha por dia, 2 horinhas no final de semana. Ou, de repente, ficou 1 horinha aqui no telefone, no computador. Vamos fazer 1 horinha de atividade física também? Vamos sair para dar uma volta? Vamos caminhar? Vamos fazer alguma coisa? Tem que participar. Não pode permitir que se torne uma babá eletrônica.
para quem você vai delegar a competência da sua companhia. Então, eu acho muito legal. Esse dispositivo, em particular, me chamou a atenção de forma muito positiva. Muito positiva. Eu lembrei agora do meu filho mais velho, Pedrinho, quando era pequenininho. A gente trocava horas de leitura por horas de videogame. E de um jeito que ele não enxergasse a leitura como algo, como uma obrigação, sabe? Que esse é um erro das escolas. A gente trata a leitura como obrigação. E bota só pra ler livro complicado. Nossa, o pessoal livro chegava chato, assim, né? vai ler agora a Moreninha. Pra idade não vai comporta. Ler Capitães da Areia. Pô, me botaram pra ler Capitães da Areia do Jorge Amado na 7ª série, cara. Não tem nem sentido, então, assim, você cria idade, né? Você cria aquele paradigma da leitura por obrigação, a leitura pesada. Você só vai adquirir o prazer pela leitura depois de velho. É isso mesmo. Aí quando você começa a procurar os livros que você realmente gosta. Você começa a identificar o seu gosto. Exato. O que você gosta, o que você não gosta. Eu gosto mais desse tipo, desse não. Eu tive livros na faculdade que eu li que eu adorei. Que eu gosto até de reler hoje em dia. Mas tem uns livros que eu li na escola que o Curtiço, do Álvares de Azevedo. A Luiz de Azevedo. A Luiz de Azevedo, isso. Eu curti o Curtiço. Eu detestei o Curtiço. Nossa, eu achei uma Me desculpa quem for fã. Mas, meu Deus do céu, eu quero matar aquele coelho até hoje. Nossa, que eu amava. Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é clássico. Mas o estímulo, ele precisa acontecer de acordo com a idade, né? Então, assim, em determinada idade, até a linguagem vai ser difícil para a perspectiva da criança, do adolescente. Não porque ela não é incapaz, mas porque é uma linguagem rebuscada, diferente, né? Então, poderia se ter essa... Mas com relação ao ensino, a gente até já falou aqui que existe essa perspectiva de que precisa redesenhar tudo, inclusive, né? A gente vai ter que fazer um episódio só disso pra falar, né? A gente tem que ver alguém da área de educação. Nós somos professores, tudo bem. Mas a gente tem que ver alguém da área da pedagogia mesmo. Pra porque, olha... Indiquem um convidado pra gente dessa área. Pessoal... Tem muita... A gente nem entrou no capítulo da inteligência artificial ainda. Vamos fazer uma terceira parte? De inteligência artificial é legal, a gente pode trazer a estratégia. Então vamos fazer uma terceira parte, então? Vamos. Então, pra quem tá estudando direito civil, vai ter terceira parte das reformas aí do Código Civil e do livro relacionado a direito digital. Considerações finais, gente. Considerações finais, mais uma vez... digamos assim, ratificando a importância do operador do direito, estudar, se atualizar, não só no direito, mas em questões relacionadas à perspectiva pessoal do indivíduo também. Nesse novo ambiente, nesse novo contexto, isso importa muito. Filosofia, sociologia, outras matérias que não dizem respeito ao direito, mas que com eles se ligam intrinsecamente. O direito é relação social. E da perspectiva da sociedade em geral, essa curiosidade de se atualizar, de acompanhar discussões, de seguir o nosso podcast trazendo de uma forma clara e não com palavras técnicas pesadas essas alterações, porque no final das contas ela aponta que vai ser mais atingida, né? De uma forma positiva e negativa, mas o direito é destinado ao indivíduo que convive em sociedade. Então, essas são as minhas considerações finais. Acompanho a relatora, ratifico completamente. Essa necessidade do letramento a gente bate em todo episódio, é uma tecla que nunca vai deixar de existir aqui no Control Alt Law. E porque mesmo a gente falando disso sempre, a gente vê aí as consequências da ausência de letramento em decisões, inclusive do judiciário, né? Então, da nossa vida prática, a gente se depara com isso e dificulta a nossa vida enquanto titulares de dados, e dificulta a nossa vida enquanto titulares de direitos, e dificulta a nossa vida enquanto cidadãos de uma democracia. Tem muita coisa que a gente ainda tem que discutir. O que eu tô achando legal desses debates é que você vê, no último episódio, alguns de nós aqui trouxeram críticas ferrenhas a alguns trechos. Mas hoje a gente já consegue perceber também que outros são extremamente... Fatores super positivos. Exatamente. Então, assim, não é pra dizer... Tem muita gente que vai dos extremos, né? Sim. A reforma é ótima. Não, a reforma é péssima. Não, peraí, a gente tem que discutir item a item. Você vê, nós temos itens relacionados aqui à inteligência artificial que a gente já vai discutir. Contratos eletrônicos que a gente tem que assistir, que a gente tem que discutir. Assinatura digital. Que a gente precisa precisa discutir.
E olha que a gente não tá nem arranhando ainda a questão do e-notariado, hein? Que eu tô olhando aqui, eu tô passando um olho aqui rapidão. Acho que essa é polêmica. É o mais longo, é o mais extenso que tem, gente. É gigantesco. Vai ter uma modificação. O capítulo que fala das atas notariais, dos atos notariais eletrônicos e o e-notariado. Esse talvez seja a mais profunda alteração. Tô sentindo cheiro de parte 4 já, viu? Tô sentindo cheiro de parte 4. Nós vamos ter que fazer um capítulo só... Vai ficar até mais didático pro nosso ouvinte. Beleza. Vamos ter que fazer um só para e-notariado, porque é muito extenso, gente. É muita coisa. Cara, no final das contas, no frigir dos ovos, vai ser realmente uma questão de erros e acertos, né? Acho que não tem como, né? O direito permeado pela tecnologia não tem como garantir mais que a dogmática vai dar conta de regular as relações sociais. Porque a gente ficou anos falando, né? Tudo converge pro digital. O pessoal achou que a gente estava exagerando, né? Olha o que está acontecendo com o Código Civil. Valorizem o profissional do direito digital, com certeza. É isso aí, nosso passe está sendo negociado em Ethereum agora. Gente, é isso aí. Segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. A gente se vê aí no próximo episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.